Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, aqui sou eu, André Ascar, diretamente de mais uma live. Hoje o CP Responde de número 84. E aí, seja bem-vindo aqui ao canal do Corrida Perfeita. Um canal que muito além de um canal do Instagram e YouTube, e além de ser um método de treinamento de corrida, é uma grande assessoria esportiva, a maior assessoria esportiva do Brasil. E você? Chegou até a gente como, por quê, onde? E aí, a gente tem feito diferença na sua vida? Tem te ajudado, contribuído para que você melhore a sua corrida e com isso melhore a sua vida? Porque nunca se esqueça que a corrida é uma ferramenta para a vida. E aí, chegue mais, vamos trocar ideia, vamos bater um papo, vamos falar sobre corrida e tudo que envolve o mundo da corrida. Seja bem-vindo ao canal do Corrida Perfeita. Bom, enquanto a galera vai chegando, vai se aproximando e lembrando sempre de colocar as suas dúvidas aqui embaixo no balãozinho, tá? Eu vou contar um pouco de como foi o meu final de semana, beleza? Eu vou desenrolar um pouco dessa ideia falando sobre corrida e, por favor, coloque as suas dúvidas que possam surgir aqui no balãozinho. Se você já está com alguma dúvida e quer que eu ajude com alguma coisa, que eu possa contribuir com alguma informação, coloque sua dúvida aqui. Olha lá. O Vander já colocou aqui, como é que foi a Ultra ontem? Calma lá que eu vou explicar, já vou falar sobre isso. E esse vai ser o tema da live de hoje. Iniciando, claro, depois a gente desenrola sobre todos os assuntos. Que é falar sobre ultramaratona. Ontem foi realizada aqui em Brasília mais uma edição, a 18ª edição da Volta ao Lago. Uma grande prova aqui de Brasília que eu já fiz várias, desde lá de 2007. Eu fiz todas as distâncias possíveis nela. E vou contar um pouco dessa história. Então chegue mais, vamos bater um papo sobre ultramaratona, maratona, corridas de velocidade, corridas curtas, fundo, meio fundo, e vamos bater esse papo, beleza? Coloque sua dúvida aqui no balãozinho embaixo, que fica muito mais fácil de organizar as ideias e a gente trocar o papo, né? Trocar ideia aqui. Então vamos lá, como é que foi a maratona, a ultramaratona que eu fiz ontem? Bom, aqui tá uma boa resposta. Tchau, tchau. Pois é, fiquei em segundo lugar nos 70 quilômetros da Volta ao Lago. Porra, segundo lugar, isso é fantástico! Mas calma, segundo lugar só quer dizer que eu fui mais rápido que outras pessoas e que eu fui mais lento do que uma pessoa, né? Não falei nem que teve 3 pessoas nessa prova. Mas está lá, é um belo souvenir, mais um souvenir. Em 2000 e... quanto é que foi essa daqui? Isso aqui foi 2015, cara. Olha lá, para falar quanto tempo que eu já corro ultramaratona. Essa aqui foi de 60 quilômetros na mesma Volta ao Lago. Foi a 12ª edição, essa daí foi a 18ª. Só que teve ano que não teve, como na pandemia, né? Essa daqui, inclusive, foi a única prova que eu ganhei dinheiro, sabia? Uma prova que eu não esperava nada dela. E acabei ganhando R$200. Pagou a minha inscrição. Pô, fiquei felizão, imagina, velho. Pô, mais do que banana e medalha. Ganhei um troféuzinho, souvenir, ainda ganhei R$200. Pô, maravilha. Ieda tá perguntando aqui, teve 2 pessoas na prova? Não, Ieda. Pelo menos teve 3, tá? Que o Guga, professor aqui do Corrida Perfeita, chegou em terceiro também. Um ótimo resultado. A gente fez dobradinha no pódio aí. Não dobradinha de primeiro e segundo, né? Não deu. Teve um cara aí que correu mais rápido. Infelizmente, não foi o meu dia, eu não estava preparado e ele correu muito mais. Chegou, acho que uns 5 a 7 minutos na minha frente, não sei ao certo, mas foi mais rápido, tá? Mas é isso. O resultado conta pelos troféus que a gente apresenta, né? Esse daqui, ó, foi outra ultramaratona da Volta do Lago também. 9º lugar. Individual 2016, é isso mesmo, esse de 60 km que eu fiz, terceiro, eu fui em 2015. Sabe o que é mais interessante sobre esse aqui, desses 60 km aqui em 2016? É que eu fiz ele em 5 horas e 20. 5 horas e 20? 60 km em 5 horas e 20. Eu fiz agora, nesse final de semana, 70 km, 68 km e uns quebrados, 400, em 5 horas e meia. Ou seja, fiquei mais velho e estou mais rápido, mais resistente. Não é mesmo? Fiz mais quilômetros e melhorei. Nada como treino. Mas qual o grande lance sobre ultramaratona? Normalmente ultramaratona tem menos gente do que nas provas de maratona, até mesmo nas provas de meia maratona. Então dá para a gente equalizar uma boa performance por conta de troféus? Por conta de subir no pódio?
Que nem eu estava brincando antes, né? Quantas pessoas tinham competindo junto com você para dar valor a cada troféu, a cada medalha que você leva? Mas contra quem você estava competindo, né? Bom, cada troféu desse me traz um bom souvenir. O que é souvenir? Souvenir vem da palavra, do francês, né? De souvenir, de lembrar, de lembrança. Então, souvenir é lembrar. E cada história, cada troféuzinho desse tem uma boa lembrança para mim, tem uma boa história. Esse meu primeiro 60 km solo que eu fiz foi mais uma vez, isso aí foi em 2015. Ainda nem tinha começado a Corrida Perfeita, ainda estava nas bases do Corrida Perfeita. Os 100 km já estava no Corrida Perfeita já tinha feito ele. Já tinha posto em prática, né? Já estava lá o método pronto. Nada mais é do que eu quis provar para mim mesmo que eu conseguia. E eu queria trabalhar dentro de uma metodologia diferente. Eu estava ali testando junto a mim, aos meus alunos, principalmente comigo, né, para ir vendo o que estava funcionando e o que não estava funcionando, para quebrar muito dos paradigmas que se criavam sobre a ultramaratona, até mesmo sobre a maratona. O volume exagerado que as pessoas trabalhavam na ultramaratona, até mesmo na maratona, a pouca velocidade que se fazia, treino de velocidade que não se fazia, muitas vezes ainda hoje as pessoas ainda discutem, eu vou rodar muito, eu preciso de muita resistência, eu não preciso trabalhar velocidade. E desde lá de trás, isso aí, 2016, cara, já são 8 anos, eu já vinha aplicando isso e trabalhando, que era uma questão de você ser mais eficiente, né, dentro da corrida. O que eu preciso para uma corrida de 60 km? Eu preciso de uma corrida de resistência, eu preciso trabalhar só a resistência. E onde é que está a resistência? A resistência está só no meu músculo trabalhar um monte de vezes, várias contrações ali que ele vai segurando, as minhas articulações estarem preservadas, assim, músculos e tendões também estarem preservados por conta dessa força. A minha resistência está na resistência cardiovascular. Eu tenho que ter, basicamente, um teto alto para eu conseguir trabalhar na baixa, né? Porque ultramaratona, você não vai trabalhar com a frequência cardíaca lá no alto como você faria uma prova de 10 km, uma prova de 40 minutos, uma prova de 30 minutos. São provas de 5 horas, 5 horas e meia, 6 horas, eu já fiz provas de 17 horas. Então a frequência cardíaca vai trabalhar muito mais embaixo. Então você tem que entender que tipo de substrato energético você vai utilizar com a frequência cardíaca mais baixa. Você vai precisar de uma melhor quebra do carboidrato, você vai precisar da melhor quebra da gordura. Como é que eu vou trabalhar isso? Quais os tipos de nutrientes que eu tenho que repor ao meu organismo para que ele continue funcionando em sua plenitude, entende? Eu tenho que trabalhar a corrida só de uma forma resistência, esticar, né, a minha resistência. O interessante quando a gente trabalha a velocidade é que a gente sobe nosso teto, beleza? O VO2, né? O VO2 máximo, meu VO2 máximo está a 14 km por hora. Beleza. A partir do VO2 você vai estipulando todas as outras zonas de treinamento, né? Sua zona aeróbica, zona anaeróbica, as 3 fases ali dos efeitos fisiológicos, dos estados fisiológicos que você vai trabalhar. Então, nesse sentido, a gente tem que entender que quanto mais rápido você se torna, quanto mais alto é esse teto, você também vai puxando esse teto aqui de baixo. Ou seja, eu trabalhando uma frequência cardíaca baixa, eu trabalhando ali na minha zona de queima de gordura, eu consigo ser um pouco mais rápido. Então esse meu teto aqui, que às vezes é de 14 km por hora, se eu subo ele para 15, para 16, eu não vou estar aumentando essa diferença aqui. Isso aqui vai junto, beleza? Então aqui nessa zona 2, né, aquela frequência cardíaca de boa, aquele trote paquera, devagarzinho, que está ali num pace de 6, daqui a pouco ele sobe para um 5,45, daqui a pouco ele sobe para um 5,30, e ele sobe para um 5,10, 5, e os caras que são bons mesmo de verdade, tipo o Sorokin, o recordista dos 100 km, sabe qual o pace médio do cara? 3,30. Ele fez 3 minutos e 30 segundos por quilômetro durante 100 km. Você acha que ele estava de boa ali nesse pace? Claro que estava. Qual é a velocidade máxima dele? Um pace lá embaixo. Né? O quilômetro dele, se eu não me engano, estava algo próximo a 2,45, 2,40 na época do recorde dele. Eu posso estar enganado. Mas ele é um cara rápido. Então você tem que se tornar um cara rápido para depois você conseguir trabalhar essa resistência em cima de um teto. Porque você tem a sua velocidade ali e depois você começa a trabalhar essa resistência aqui embaixo. Porque não adianta você ter um teto baixo e trabalhar só a sua resistência. Dificilmente você vai conseguir fazer 100 km, 60 km, a distância que você for fazer, numa velocidade rápida, você vai ficar resistente.
Por isso que é primordial que a gente trabalhe primeiro a nossa velocidade e depois a nossa resistência. É muito mais difícil ficar veloz do que ficar resistente, beleza? Subir esse teto. Então é imprescindível que, mesmo para ultras distâncias, você treine velocidade, você treine resistência de velocidade, você trabalhar os seus treinos de tiro, onde que muitos atletas ainda batem o pé e falam, não, eu só quero rodar. Isso é interessante quando a gente para pensar, né? Por que as pessoas acabam migrando para as ultramaratonas? Por que elas fogem das maratonas? Porque, tá muito difícil a maratona, eu não consigo ser rápido, então eu vou ser resistente. Tá fazendo ali a sua maratona para em torno de 4 horas e 20. Não, agora eu vou subir para 60 quilômetros. Vou subir para 80 quilômetros. Esse é como que eu posso dizer? Tá me fugindo da palavra. Mas é o que a gente vê muito das pessoas que correm para Conrads, que é uma grande maratona, ultramaratona, rainha das ultramaratonas, que é uma prova fantástica. Pessoas lentas que querem continuar sendo lentas, não tem problema com o pace, mas se tornam mais resistentes. Fazem ali a sua maratona para 4 horas e vão fazer os 84 quilômetros ali para exatamente lá para as 9h30, 10 horas, fazer abaixo de 11 horas já está excelente, ao invés de continuar trabalhando na sua maratona para baixar para 3h30 e depois fazer uma aventura dessa. Porque fica rápido e traz um desconforto diferente do desconforto da resistência. O negócio do coração na boca, aquele sofrimento de faltar um ar, né? Quando a gente faz o trabalho de velocidade, é um desconforto totalmente diferente do desconforto muscular, do desconforto psicológico, de estar repetindo a coisa ali há mais tempo, né? Então, por vezes, é muito mais fácil a gente se tornar mais paciente do que segurar a onda fazendo força, né? Então, esse conforto acaba que você quer, eu quero abrir meus horizontes, eu quero ir para maiores distâncias. E ao invés de você ficar trabalhando em melhorar a sua velocidade, você vai trabalhar só na melhora da sua resistência. E por isso que muitos ultramaratonistas acabam ficando ali só na rodagem, e vai rodar 200, 300, 400 quilômetros. Vocês terão uma noção, você gosta de rodagem. Eu, pensando muito nessa hipótese, nessa ideia, que para mim já está muito bem consolidada depois desses anos todos, trabalhando tanto com endurance quanto como profissional de educação física, treinando pessoas, que é a questão da eficiência, de você treinar o necessário para você executar o que você quer executar. Quando eu fiz meus 100 km ali para 8h30, foi mais ou menos um pace de 5,06, 5,07. Os 70 km agora eu fiz um pace de 4,56, se eu não me engano. Depois eu verifico aqui para vocês. Para alguns isso é um absurdo, mas para outros é só resultado de uma constância, né? De um preparo de força, numa zona de frequência cardíaca tranquila, onde eu consegui me alimentar, onde não faltou alimento, energia para o meu corpo durante aquele momento, onde eu não gerei um estresse cardíaco, onde me faltou oxigênio, digamos assim, não faltou energia para o meu corpo. Então eu preparei meu organismo para que ele executasse esse passo, tivesse a resistência muscular para que nessa intensidade, onde o meu corpo consegue trabalhar fisiologicamente, né, entrega de energia, como eu estava falando, sem ter que ter uma quebra muito rápida da energia, né? Se eu estivesse trabalhando com uma frequência cardíaca mais alta, se fosse uma intensidade mais alta para mim, eu tinha que botar mais energia para dentro. E isso tudo atrapalha vários processos fisiológicos. Então eu consegui trabalhar de uma forma mais lenta, mais acalmada, né? Fisiologicamente falando, né? Na questão da intensidade, fica muito alto a intensidade, dificilmente a digestão funciona bem, a própria hidratação vai funcionar bem. Então a gente tem que baixar um tanto a nossa intensidade para conseguir se alimentar, para conseguir comer. Então por isso que é fundamental ser rápido. Depois que eu sou rápido, minha fisiologia funciona de uma certa maneira, a certa velocidade. Eu baixei essa velocidade, eu preciso basicamente de força e resistência muscular. Eu preciso que o meu corpo seja forte o suficiente para suportar a carga repetitiva dos meus passos ao longo daquela frequência cardíaca baixa. Porque não adianta eu ter um coração excelente se eu não tiver a força para resistir a isso. Eu vou acabar quebrando. Eu não vou ter a resistência necessária para que meu corpo fique em pé durante agora 5h30, sacou? Para eu percorrer as subidas e descidas, meu corpo precisa ser forte, ele precisa ter a base da força para sustentar e levar o meu corpo durante essas 5h30. Mas em qual velocidade eu vou percorrer essas 5h30 depende da minha capacidade, do meu teto alto, do meu VO2. E por isso que é tão importante a gente treinar a velocidade, treinar a força. Eu prefiro
fazer isso de forma selecionada, em momentos adequados, do que ficar rodando 300 quilômetros, do que ficar rodando 200 quilômetros. Eu nunca rodei 200 quilômetros na semana na minha vida. Para falar a verdade, eu nunca rodei 150 quilômetros. Tá, eu também não sou campeão de nada. Beleza, concordo. Mas para chegar onde eu cheguei, eu economizei muito tempo de rodagem. Eu fazia outras coisas, eu sou um atleta amador, a corrida é uma ferramenta para a minha vida. A corrida não é a minha vida, eu gosto muito de correr, mas eu gosto de fazer várias outras coisas também. Eu gosto de ir lá correr e correr bem. Enquanto eu estiver correndo, eu vou lá e corro. Eu não preciso ficar rodando para atingir um certo resultado, de fazer uns 100 km em 8 horas e meia. Não preciso disso, sacou? Mas se alguém quer, por alguma razão, ficar rodando, sei lá, cara. A vida para mim é muita coisa e não é só corrida. Eu criei um método justamente para dar liberdade para as pessoas, para utilizar essa ferramenta de maneira sucinta, da maneira que ela necessita, da maneira que ela precisa, para ela encontrar a corrida perfeita dela. Então é se propor a correr de tal maneira, correr em tal tempo e se divertir sempre com isso. Essa é a base do Corrida Perfeita. É que você encontre a sua corrida perfeita de uma forma inteligente, para que você não se machuque e para que você tenha tempo para fazer as outras coisas na sua vida, que a vida tem muita coisa para ser feita, a vida é muita coisa, né? A corrida é só uma ferramenta. Então, trabalhando de forma inteligente a corrida, a gente atinge tudo isso. É treinar certinho. Educativo para quê, cara? Você está ensinando o movimento do seu corpo, para que o seu corpo trabalhe de forma coordenativa, mais eficiente, sacou? Tem que treinar força. Você está deixando seu corpo mais forte para que ele seja mais resistente à postura e à maneira dessa coordenação motora que você quer exercer. Ficar pensando na corrida, ficar pensando no movimento é muito chato, atrapalha. Mas é exatamente essa consciência que vai te dar o poder da decisão de como você vai se posicionar numa subida, numa descida, numa trilha. É você perceber o seu corpo para saber se você tem que acelerar ou se você tem que frear. Então são pilares dentro da corrida que não deveriam faltar para ninguém. A consciência do movimento, a coordenação do movimento e a força do movimento. Para você correr de forma saudável e a longo prazo, que a gente está pensando em longevidade, para que essa ferramenta esteja ao seu lado para o resto da sua vida. Então eu convido você, se não conhece de forma mais profunda o Corrida Perfeita, a conhecer. Baixe o aplicativo, dá uma olhada lá nos nossos ensinamentos, nas nossas dicas, para que você tome a sua melhor decisão. Lembre-se, o Corrida Perfeita não é um botãozinho que você aperta e pum, estou com Corrida Perfeita. Não, é um trabalho de consciência para que você possa também desfrutar de coisas assim, de você correr 5 horas e meia, tá inteiro, e tem treino no dia seguinte, e vai fazer outras coisas mais, tem vida, vai cuidar do filho, da filha, do marido, não vai ficar quebrado o dia inteiro. Então, cara, eu só posso, convidar você para vir treinar com a gente. E aí, você tem suas dúvidas sobre ultramaratona, sobre maratona, corrida de velocidade, corrida lenta? O Paulo mandou aqui, Paulo Pontes 80, qual o volume de treino semanal para 5 e 10 quilômetros? Bom, Paulo, cara, depende. Qual que é o grande lance sobre qual que é o volume ideal de 5 e 10 quilômetros? A gente está falando de 5 quilômetros para quanto tempo? 5 quilômetros para 20 minutos? 5 quilômetros para 15 minutos? 5 quilômetros para 30 minutos? Só aí a gente já tem o dobro do volume na mesma distância. Então, eu não tenho como falar qual que é o volume ideal de 5 e 10 km se eu não sei qual é o tempo que eu estou buscando. Se é só a distância, bom, se você está perguntando qual o volume ideal para treinar 5 e 10 km, não tem, se eu quero só percorrer 5 km, você pode treinar 2 km um dia, depois no outro dia você treina 3 km, no outro dia você treina mais um. Você vai distribuindo as intensidades e chega num dia que você vai fazer 4 direto e você vai fazer 5 km caminhando, andando, correndo. A gente precisa deixar um objetivo claro sobre quem você é, o que você consegue fazer hoje e onde você quer chegar. Então hoje você consegue correr seus 20 minutos para quanto tempo? Esses 10 km que você quer correr. Você quer correr em quanto tempo? Qual é a distância? É em trilha? Tem uma altimetria? É em subida? É na areia? Como é que é isso? Qual o tipo de preparação e o volume? Que o volume pode ser tanto por tempo ou como distância. Depende de como que a gente vai trabalhar isso. Mas eu não posso fugir para te dar essa resposta, saber quem você é e onde você quer chegar. E outra coisa, quanto tempo disponível você tem para treinar?
A gente tem que encaixar com a realidade, não adianta o perfeito. Tem que saber se você tem família, se você é pai de 3 filhos, se trabalha em 3 empregos, se você é herdeiro, se você é solteiro. Tudo isso vai interferir no planejamento do seu treinamento de corrida. Um negócio individualizado, beleza? Me desculpa se eu não tive uma resposta bem assertiva falando para você que você tem que rodar 20 km por semana, que você tem que rodar 10 km por semana, porque não tem uma resposta exata sobre isso. Eu tenho que saber exatamente qual a sua disponibilidade, o que seria possível para você e qual que é o seu objetivo. Que aí eu posso falar que para você é melhor você rodar aqui essas 3 horas por semana dividido dessa forma, nessa intensidade, em tal dia e tal dia. Beleza? Então valeu, obrigado pela pergunta e quem tiver mais perguntas, chegue mais, que hoje é segunda-feira, dia do CP Responde, hoje de número 84. E você para pensar, né, cara, CP Responde de número 84, isso me vem na cabeça uma coisa que é mais importante na corrida do que o volume de treino, é a constância dos treinos. A gente está chegando agora nas férias e você vai parar totalmente de treinar? Você vai entrar de férias da corrida? A corrida é tão ruim assim que você quer se livrar dela a qualquer momento? Tente só ajustar o seu treinamento, tenta baixar um pouco o volume, se for o caso, então aumentar, que agora você vai ter mais tempo para treinar, né? Tente ajustar isso, mas lembre-se que o segredo da corrida, da evolução da corrida, é a consistência no treinamento, beleza? O Messias M. Júnior, MRJ, mandou aqui. André, sua equipe ainda tinha com assessoria na cidade universitária? Messias, vamos lá, alguns pontos importantes. É Andrei, tá? Andrei com ele. A gente ainda tem treinos lá na cidade universitária, se trata da USP em São Paulo, sim, a gente tem treinos aos sábados lá, tá bom? A gente promove os treinos lá a partir das 7 horas da manhã e a gente fica até às 10, próximo ali no estacionamento da entrada até do Centro Olímpico, lá onde tem a pista de atletismo lá da USP, beleza? Você está convidado lá para encontrar com a gente, mas se eu não me engano, o pessoal vai entrar de férias agora no treino presencial e só retorna em janeiro, tá bom, Messias? Mas fica ligado aí, vamos treinar com a gente, cara. Se a gente continua, Messias, continua assim, cara, continua assim, vamos nessa. Galera chegando, Diogo, Dalto, o Duarte, galera de bom com a vida. Cara, e é impressionante, eu tô olhando para esses meus troféuzinhos aqui, os meus souvenirs, minhas lembranças da volta do lago, que aqui foram as primeiras aventuras minhas solo nessa prova. Essa é uma prova que são 100 quilômetros e a prova de revezamento, né? E eu fiz revezamento em octeto, em quarteto, em dupla. Então, eu experimentei de várias formas esses 100 km da volta do lago. E o mais incrível é que eu conheço cada centímetro do asfalto ali percorrido. E por mais que seja um percurso que eu já conheço, eu adoro, cara. Eu vou indo devagar ali, eu vou desfrutando, eu vou aproveitando. Tem gente que não gosta de percorrer lugares conhecidos, eu gosto. Sei lá, sempre me traz uma memória, uma lembrança da minha vida, de algum momento. E mais uma vez eu faço história ali. Nesse percurso, nesse momento. E para mim isso é fascinante. Diego Luiz, FC. É nas férias que eu mais treino. Aproveito muito esse período. É isso aí, Diego. Eu também gosto muito das férias para isso, mas é uma realidade que para quem é pai ou mãe é meio complicado, porque nas férias tem que ocupar as crianças e às vezes o tempo fica reduzido para o treinamento. No decorrer do ano, né? Quando tem trabalho, escola, tem que fazer as coisas, fica muito mais encaixado, chega nas férias e bagunça. Por isso que às vezes as pessoas não conseguem encaixar nas férias o que vinha fazendo normalmente, né? No período normal do ano ali. As férias parece que tem que ocupar as crianças, tem que fazer um monte de coisa, parece que o tempo acaba, né? Tem um monte de pai que fica agradecendo que as férias acabam para jogar as crianças de volta na escola, para ter um tempo para fazer as coisas deles. Mas é isso aí, galera, chegando, chegue mais, você está no CP Responde de número 84 hoje, galera. Então, lembre-se, uma coisa interessante também sobre o souvenir, né? O troféuzinho, a medalha e tudo mais, é que se você é do CP, você já deve ter visto que a gente está iniciando um novo projeto, né? Que é para você se desafiar. Você se propõe a fazer uma distância onde você quiser, como você quiser, beleza?
da maneira como você quiser. A gente está com esse desafio que a gente lançou agora, está lá para os nossos alunos no nosso aplicativo, que você tem que percorrer 135 quilômetros. Esse é o desafio das Serras Gaúchas, tá? Aí você percorre esses 135 quilômetros no período que você achar que é possível você fazer. O desafio é seu. Se você quer fazer isso em uma semana, 2 semanas, se você quer correr esses 135 quilômetros em um mês, né? Aí, terminar esse desafio, que é bem legal, que você vai vendo ali no Google Maps da vida, né? Onde o percurso que você está fazendo, onde que você estaria correndo, né? E você vai ganhar na sua casa, ao fim desse desafio, uma medalha fantástica, muito linda para você lembrar do desafio que você fez a si mesmo nessa proposta de se desafiar. Não precisa necessariamente ir para uma prova, competir com alguém, com um ou com outro, porque no fim das contas a gente é sempre o nosso maior competidor, né? Nosso maior desafiante, que a gente tem sempre que se superar. Porque vida de atleta amador é isso, a gente não tem ninguém pagando nossas contas para correr mais rápido, mais devagar, para levantar às 5 horas da manhã. O desafio é próprio, de você se vencer e através dessa conquista você ter mais força e poder para fazer outras coisas na sua vida, né? Então você está buscando um desafio? Vem correr com a gente no desafio das Serras Gaúchas que estão rolando aqui no Corrida Perfeita. A medalha é fantástica. Você vai lá e desenrola o tempo que você quer fazer. Não, eu quero fazer em uma semana, 2. E você vai percorrendo. Se você quiser correr 2 vezes no dia, você corre. Se você quiser correr uma vez por semana, você corre. Mas é para você se desafiar e você se vencer, no caso. E vai receber na sua casa uma medalha fantástica. Bom, galera chegando aí também, aqui é a seu Adriana, o Marcos, Dani, galera treinou bastante, chegou as férias, já está na confraternização. Confraternização é bem complicado, né? Então, nesse momento também, é interessante que você busque organizar os seus treinos com as datas das confraternizações. A confraternização é meio-dia, treina antes. A confraternização é à noite, deixa para treinar no outro dia, à tarde, ou então à noite, né? Tenta ir ajustando para você não se matar nos treinos e para a confraternização também, não matar você, tá bom? Vamos aproveitar, celebrar o final do ano, celebrar a vida e fechar, né? Mais um ano com consciência, com saúde, com alegria, podendo desfrutar tudo que a vida tem pra gente. Então aproveite. Galera que está chegando aí agora, mais uma vez, hoje foi dia de falar um pouquinho sobre ultramaratona, sobre o desafio que rolou agora esse final de semana, a 18ª Volta do Lago, e falar sobre a importância de você treinar, mesmo para grandes distâncias, você treinar velocidade, você treinar o seu teto, beleza? Para que você busque ser mais rápido do que trabalhar só na resistência, tá bom? Que aí você ficando rápido, você trabalha sua resistência aqui com força, com um bom trabalho, né? Que facilita muito a sua vida, do que você ficar gastando horas e horas correndo. É bom correr, mas tem muita coisa boa pra gente fazer também nessa vida. Então, galera que veio aí, muito obrigado. Tendo suas dúvidas, mande pra gente. Segunda-feira que vem eu tô de volta para falar um pouco mais sobre corrida, tirar a dúvida da galera. Se você tiver algum tema específico que você gostaria de escutar, manda pra nós e vamos bater papo. Vamos trocar ideia. Então, galera, valeu. High five para quem chegou agora, avisando que vai ficar gravado o nosso bate-papo de hoje. E até a próxima. Um grande abraço, que vamos lado a lado com uma corrida perfeita. Valeu!